E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando e o tema do vídeo de hoje é MMC e MDC. Se você não conhece isso, ou se você conhece, mas tem dúvidas sobre esse assunto, fique ligado nesse vídeo que hoje nós vamos ver muita coisa sobre esse assunto aqui, com certeza. Esse vídeo vai te ajudar a aprender sobre MDC e MMC. Vamos começar pela abreviação MMC. O que isso significa? Bom, o MMC é a abreviação de menor múltiplo comum. Você pega aí a primeira letra dessas três palavras e você forma então essa abreviação MMC. Só trocar aqui essa cor. Vamos lá. O MDC, ele é o máximo divisor comum. Só uma observação aqui sobre esse menor múltiplo comum. Porque tem algumas pessoas, e por acaso, pode ser que você encontre algum livro que apresente essa abreviação como mínimo múltiplo comum. Dá na mesma. O importante é você entender a ideia do que significa. Ok? Tá? E aqui para MDC, nós não costumamos falar de maior divisor comum. Tem sentido, né? Mas geralmente quando você apresenta o MDC, você fala máximo divisor comum. Mas tem essa ideia de maior sempre, né? Enquanto o MMC ele aponta para o conjunto dos múltiplos, o MDC aponta para o conjunto dos divisores. Menor múltiplo já está falando sobre o múltiplo de alguém, né? O menor deles. Então, existe sim um conjunto que você consegue e que contém todos esses elementos, né? Todos os múltiplos de um determinado número estão contidos em um conjunto. E você tem uma maneira de você descrever os elementos desse conjunto dos múltiplos, né? E essa ideia se trata de números naturais. Então você praticamente não fala, você quer múltiplo de um número, esse número não é inteiro, né? Geralmente você trabalha com números que são inteiros e são positivos, né? Como os próprios nomes indicam, o que é observado nos conjuntos dos múltiplos divisores são os elementos comuns, o próprio nome. Aliás, as palavras aqui, menor múltiplo comum. Então, quando fala de comum aqui, está dizendo que você está pelo menos avaliando dois números. Ou você está calculando, ou está atrás do menor múltiplo comum desses dois números, ou está atrás do divisor comum deles. Ou seja, é um múltiplo que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo, ou um divisor que é divisor dos dois ao mesmo tempo. Isso que é a ideia do comum aqui, porque às vezes alguém não entende. Comum, como assim comum? Vamos lá, o MMC, dentre os múltiplos comuns, o MMC é o menor. No caso do divisor comum, do MDC, dentre todos os divisores, o MDC é o maior deles. Então isso tem que ficar claro, porque às vezes você quer pegar os divisores, você pega o próprio número, A gente sabe que todo número é divisor dele próprio. Então, se você quer calcular, por exemplo, o maior divisor do número 7. Quem seria o maior divisor do número 7? Ele próprio. Então, uma observação interessante sobre esse MDC é que esse divisor comum aqui não vai ser 7 se eu tiver, por exemplo, que achar o maior divisor comum entre 7 e 3, por exemplo, Primeiro que o 3 não é divisor do 7. O 7 é divisor do 7, mas o 3 não é. Então, aqui você tem que pensar o seguinte. Dentre todos os divisores comuns, o MDC é o maior deles. Mas não necessariamente você vai pegar o próprio número. É claro que o maior divisor do 7 é o 7. Mas dados os dois números, não significa que é um deles. É uma forma diferente de você dizer quem é esse maior divisor comum. Daqui a pouco você vai entender melhor quando a gente começar a exemplificar. Vamos dar sequência aqui, vamos considerar um número natural n, e aí nós vamos nos apoiar no algoritmo de Euclides. Existem esses três números naturais aqui, k, c e r, ok? E aí nós colocamos aqui na própria escrita do algoritmo de Euclides, existe, para todo número natural, você encontra essa escrita aqui, tá? Que é você dividir um número n, por um número k, seria esse k aqui o divisor, o n seria exatamente o dividendo, ok?
esse K é o divisor, o C é o quociente e R é o resto dessa divisão, beleza? Então essa é a ideia, a mesma coisa que você encontra no algoritmo de Euclides, do algoritmo de Euclides. É exatamente isso aqui, tá? Essa igualdade a gente chama de algoritmo de Euclides. Desse algoritmo nós temos o seguinte: N é o dividendo, K é o divisor, aquilo que eu acabei de falar, né? C é o quociente e R é o resto. Aí aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu já estava me esquecendo disso. Esse material que eu estou utilizando aqui para fazer esse vídeo, esse que você está vendo aí aparecendo na sua tela, esse material eu vou deixar disponível para você adquirir de forma gratuita, tá? Como é que você vai fazer para adquirir esse material? Eu vou deixar na descrição, tá? Como que você vai fazer, mas eu quero deixar bem claro que o material é gratuito, você pode solicitar ele, tá? Eu vou deixar o que você precisa fazer, eu vou deixar escrito na descrição. Não vou falar aqui no vídeo, mas eu vou deixar na descrição direitinho o que você precisa fazer para conseguir esse material de graça, certo? Vamos dar sequência aqui. Dizemos que N é múltiplo de K. Se existe um C dentro do conjunto dos números naturais, de tal forma que esse N pode ser escrito como um produto entre K e C, tá? Um produto de K e C, tá? K vezes C. Ou seja, aquela afirmação de que você dizer que, por acaso, um número é divisível pelo outro quando o resto é zero, não é necessariamente uma verdade, tá? Até que não é mentira. Porém, não necessariamente ela é exata no sentido de que o resultado seja um número inteiro. É isso que você tem que pensar, tá? Porque eu posso pegar muito bem, dividir um número pelo outro e o resultado ainda assim, né, me trazer um resto zero. Eu vou só dar um exemplo aqui. Você não pode dizer que um número natural é divisível pelo outro, ou a conta vai dar um resultado exato quando o resto é zero, como é ensinado, né? Para exemplificar, vamos pegar aqui 36 e vamos dividir isso aqui por 5. Você já sabe que esse 36 não é divisível para 5. Mas quando você vai dividir, nós temos aqui, por exemplo, o 7. Né? 7 vezes 5 é 35. E aí, quando você faz a subtração, o que você tem aqui? 1. E aí, o que diz a regra? Né? Você coloca aqui mais um zero e uma vírgula aqui. Então, você tem agora o quê? 10 dividido para 5 é 2. Então, agora, né, você teve o quê? 5 vezes 2 dá 10. E quando você subtrai, o resto é zero. O que significa isso? Significa que você encontrou um número aqui, né? No caso, fazendo o papel de C, esse 5 fazendo o papel aqui do K, né? Você está dividindo aqui. E aí você está simplesmente descrevendo a ideia de que esse resto que você deveria encontrar aqui é zero. Então, o que está escrito aqui em cima é diferente do que está resolvido aqui, porque eu peguei um número natural C. Eu preciso que esse número que apareça aqui seja um número natural. O que precisa ficar claro, o que você precisa compreender é que quando você fala, né, um número é divisível pelo outro quando o resultado é exato, não fica muito claro. Também, quando você diz o número ele é divisível pelo outro quando o resto é zero. Aqui nós temos um resto zero, mas o quociente que nós encontramos aqui não é natural, tá? Então, para que o resultado seja exato, como muitos costumam dizer, né, para que o resultado, a divisão, seja exata, né, ou seja, para que o número seja realmente divisível pelo outro, esse n seja divisível pelo k, o quociente precisa ser um número inteiro e o resto zero. Então são duas condições. Primeiro, quociente inteiro, né, natural, e o resto zero. Aí sim você pode dizer que um número é divisível pelo outro. E nesse caso aqui, o n é múltiplo de k, da mesma forma que esse n também é múltiplo do elemento c. O n é múltiplo tanto do k quanto do c, ok? Porque aí você tem que esse número k também é um número natural. Tanto k quanto n são dois números naturais, né? Eu apresentei eles aqui em cima. 3 números naturais, k, n
R, ok? Número natural N, K e C são apresentados como números naturais, ok? Ou seja, os elementos do conjunto dos múltiplos, para você visualizar aqui, os elementos do conjunto dos múltiplos de K são dessa forma aqui. Deixa eu apagar aqui também para visualizar isso. É o formato dos elementos do conjunto dos múltiplos de K. Né? Ele é formado pelos produtos, aqui as multiplicações K vezes 0, K vezes 1, K vezes 2, e essa sequência se segue, K vezes 3, K vezes 4 e assim por diante, ok? Ou seja, K vezes C, ok? A multiplicação K vezes C, faltou aqui multiplicação K vezes C, né? Com C percorrendo o conjunto dos números naturais. Ou seja, você tem uma quantidade infinita de elementos aqui dentro do conjunto dos múltiplos de um determinado número natural K. Para qualquer K que você tomar, você encontra infinitos múltiplos dele, ok? Então, o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural é um conjunto infinito. Guarda essa informação porque vai ser importante. Uma outra observação, qualquer número natural possui o zero e ele mesmo como múltiplo, ok? Você pega um número natural, vamos pegar aqui o número 3, por exemplo. Você pega aqui, por exemplo, o número 3. Se você fizer 3 vezes 0, você tem o 0. E 3 vezes 1, você tem o 3. O 0 e o 3 são dois múltiplos do 3, ok? Então, quando você pensa sobre o conjunto dos múltiplos e pensa sobre ser comum, é óbvio que o 0 ele é um múltiplo comum para qualquer número natural. Então, o MMC, que a gente vai procurar e tem sentido quando a gente vai fazer, por exemplo, adição de frações, só para exemplificar, você quer calcular o MMC, o que você precisa ter em mente? Né? Esse MMC ele não pode ser zero. O zero a gente sabe que ele é o menor múltiplo comum, né, de todos os números naturais. Todos os números naturais possuem o zero como múltiplo, né? Então o zero é múltiplo comum de todo mundo e ele é o menor deles. Isso faz sentido quando você vai, por exemplo, para adição de frações ou subtração de frações. Você precisa calcular o MMC dos denominadores, né? Então, se você tiver um zero no denominador, dá problema. Dá problema, né? E aí você tem as explicações, né? Eu não vou fazer essa explicação aqui nesse vídeo, mas pelo menos, né, se você não viu ainda alguma explicação que eu já mostrei aqui no canal, tem vídeo falando sobre isso, né? Você pode pesquisar e verificar por que dá problema se tiver divisão por zero, né? Em alguns casos não existe a divisão por zero e tem outro caso em que existe a divisão por zero. No entanto, é uma indeterminação, né? Só para falar novamente, né? Esse MMC não pode ser zero. Então ele tem que ser alguma coisa acima de zero, ok? Tem que ser positivo acima do zero, número natural, então vai de 1 para frente. Vamos lá. Você tem aqui o conjunto dos múltiplos de 2. Quem são? Começa com o 0, que é 2 vezes 0. 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 2, que é 4. Aí você tem essa sequência. 0, 2, 4, 6 e segue. 8, 10, 12 e por aí vai. É infinito isso aqui. Ok? Outro exemplo. O conjunto dos múltiplos de 7, a gente costuma denotar assim, né? Conjunto dos múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28 e por aí vai, né? Também é infinito. Do algoritmo ainda, aquele algoritmo de Euclides, está aqui ele para você não esquecer, dizemos que K é divisor de N se o resto é zero. Agora a gente começa a falar um pouco sobre aquele divisor, tá? Aquele máximo divisor comum. Daqui a pouco eu falo algumas informações a respeito disso. Ok? Dizemos que K é divisor de N se o resto é zero. Aqui, como eu já apresentei, já foi apresentado, além do resto ser zero, você tem aquele quociente também natural, né? O resto é zero, ok? Então, observação. Qualquer número natural possui pelo menos o 1 e ele mesmo como divisor, tá?
Qualquer número natural, com exceção do zero, ok? Com exceção do zero. O zero é até que ele possui 1 como divisor, né? Você consegue fazer isso aqui. 0 dividido para 1, você consegue. Mas você não consegue fazer 0 dividido para 0. Então, qualquer número natural diferente de 0 possui essa característica de ter 2 divisores pelo menos. O 1 é um deles e ele próprio. Todo número tem pelo menos, todo número diferente de 0 tem pelo menos 2 divisores, com exceção do 0 e do 1, porque o 1 também não tem, né, outra característica. É justamente por isso que entra aquela coisa de o 1 não é número primo, né, mas ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Né, mas aí tem mais um critério lá de ser divisível por pelo menos 2 números naturais, né, para poder ser primo. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Segunda observação, o conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. Eu até mencionei isso aqui. Mas o conjunto dos divisores é finito. Ok? Outra observação, o menor divisor de um número natural é 1. E o maior divisor dele é ele mesmo. O menor múltiplo de um número natural é 0. E como o conjunto dos múltiplos é infinito, você não tem como dizer qual que é o maior, né? Qual que é o maior múltiplo desse número. Então é o seguinte, o conjunto dos divisores tem a certa limitação. Então você vai pegar os elementos aqui desse conjunto. Quem é o menor? É 1. Quem é o maior? O próprio número. O que aparece aqui no meio depende de quem é esse número, né? Vai depender disso, ok? E aí vem aquela definição de número primo, né? Se ele é divisível por ele mesmo e por 1 e só, não tem mais ninguém, então esse número é número primo, ok? No geral, o 0 é múltiplo comum de todos os números naturais e o 1 é divisor comum de todos os números. Então, o 0 é múltiplo comum de todos os números naturais e o 1 é divisor comum de todos os números naturais. Olha isso aqui com cuidado, porque às vezes, né, buga um pouquinho, né, quando você vai repetir isso aqui falando. Às vezes troca um pouco as ideias aí. Umas informações extras aqui. Vamos considerar n menor do que k. Ok? O n está sendo dividido por k, mas vamos pegar então esse n menor do que k. Tá? Então, n só é múltiplo de k se ele for 0. Como assim? Eu não entendi. Vamos pegar aqui dois números, né? O número 2 e o número 4. O 2 não tem como ser múltiplo do 4, né? Você tem aqui n, ó, e o k. N é menor do que k, 2 é menor do que 4. E o 2 não tem como ser múltiplo do 4. Então, falando de múltiplos, se você pega o n, né, vamos considerar aqui, vamos pegar um número qualquer, vamos pegar 36. Abaixo do 36, só existe um número que é múltiplo do 36. Divisores ele tem alguns, né? 2, 9, 4. Ele tem divisores menores do que ele. Mas nós não estamos falando de divisores, estamos falando de múltiplos aqui. Ok? Então, de múltiplos, o 36 tem apenas o 0. É isso que está sendo dito aqui em cima, tá? Se o n é menor do que k, então esse n ele só é múltiplo do k se esse n é 0. Porque só o 0 é múltiplo de um número, né, menor do que esse próprio número. Se a gente pegar aqui outro exemplo, vamos pegar o 8. Tem algum múltiplo de 8 que seja menor do que o próprio 8? Tem. O 0. Mas diferente de 0, não existe ninguém menor do que 8 para ser múltiplo desse 8. Vamos dar um exemplo aqui. 0 é múltiplo de 1000. Pois você pode obter 1000 vezes 0 igual a 0. Lembra que a gente acabou de mostrar como que são os elementos do conjunto dos múltiplos de 1000, né? 4 não é múltiplo de 8, porque é menor que 8. Então, você pega qualquer número, ele não tem múltiplo menor do que ele, a não ser o próprio 0. Isso tem que ficar claro, né? Apesar de ser simples, ainda atrapalha, muita gente se atrapalha com isso aqui. 5 não é múltiplo de 20. Ele é divisor de 20, mas ele não é múltiplo, porque ele é menor do que 20.
Os múltiplos não nulos de um número natural k sempre obedecem à condição de ser maior ou igual ao k. Tá? Então, se você quer falar sobre múltiplos comuns, ele pode ser no mínimo, o próprio elemento. Ok? No mínimo, o próprio elemento. Nós vamos já falar a respeito disso, de como que você calcula. Aqui nós estamos falando de são informações que levam muita definição e o que é esse menor múltiplo comum e o que é esse maior divisor comum, ok? Então, os múltiplos, se você for pegar um número n, todos os múltiplos diferentes de zero desse n são maiores ou iguais a ele. Maiores ou iguais a ele. Então, vou pegar aqui o exemplo do 8. Tem algum múltiplo maior do que 8? Sim, tem infinitos. Né? Menor do que 8 só tem o 0. E todos os múltiplos de 8 são maiores do que ele, ou iguais, né? Porque o 8 é múltiplo dele também. Então, é essa informação que está sendo passada aqui. O maior divisor de n é ele próprio. Aqui você já vê o contrário. Né? Você pega, por exemplo, o 8 não tem nenhum divisor maior do que 8. Né? O maior divisor do 8 é ele próprio. E maior do que ele não tem nenhum divisor. Ok? Não tem nenhum divisor. E daqui a pouco eu vou falar de outra informação extremamente importante. Quando você estiver falando de divisores, né? Divisores comuns, principalmente, divisores comuns, você vai perceber que não tem como você perder muito tempo calculando, tentando achar alguns divisores acima de determinado valor. Daqui a pouco eu falo o que é isso. Então, o maior divisor de n é ele próprio. Então, os divisores de n estão limitados ao intervalo que começa de 1 e para em n. E esse intervalo, claro, formado só por números que são naturais. Né? Isso é óbvio. Né? Aqui. Então, o maior divisor é n, o menor é 1. Considerando o número natural n, não existe divisor maior que n sobre 2, a não ser o próprio n. Essa informação que eu acabei de falar para você, né, que eu falei agora há pouco, que é extremamente importante, que vai ajudar, né, você a não perder tanto tempo, é exatamente essa. Você pega, por exemplo, aqui, 32. Qual é a metade de 32? Metade de 32 é 16. Né? O que está dizendo aqui essa afirmação? Né? Você pegou o número natural n, e aí você pega a metade dele, n sobre 2. Ó. N sobre 2, aqui nesse exemplo do 32, é 16. Então, o que essa afirmação está dizendo? Não existe divisores de 32 que estejam entre 32 e 16. 16 é a metade. Então, todos os divisores de 32 estão abaixo de 16, no máximo igual a 16. Ok? Vou pegar um exemplo de um número que não é par, né? Só para a gente pegar aqui o 33. A metade de 33 é 16,5. Ok? Então, todos os divisores de 33 são menores do que 16,5 e no máximo 16,5. A gente já sabe que, nesse caso aqui, 16,5 não é um número natural, né? Então, é óbvio que os divisores de 33 são menores do que 16. Ok? Menores, todos eles. Não tem nenhum múltiplo de 33, aliás, nenhum divisor de 33 que seja maior do que 16,5, a não ser o próprio 33. O 33 é o único acima disso, que é divisor dele. Mais um exemplo, só para esclarecer mais a respeito disso, vamos pensar no seguinte. Você tem aqui 47. Qual que é a metade de 47? 23,5, né? 23,5. Então, todos os divisores de 47, se ele tiver, né? Porque a gente sabe que ele tem pelo menos dois, que é o 1 e o 47. Se ele tiver mais algum divisor, esse divisor precisa ser menor do que 23,5. Ok? Menor. Isso aqui já ajuda, porque às vezes você tem um número um pouco mais alto, acima de 1000, por exemplo, né? E se você quer encontrar os divisores, o conjunto dos divisores de, por exemplo, 1275, você não vai procurar, né, os divisores dele acima da metade. Quando você chega na metade, né, vamos só ver aqui, no caso,
Metade de 1000 é 500. A metade de 200 é 100. E a metade de 75 é 37,5. Ok? Então, a metade de 1275 é 637,5. E aí, o que você pode afirmar já? Que você achou a metade, né? Tem números, muitos números aqui entre 637,5 e 1275. Tem muitos números aqui. E às vezes, por não saber que não existe divisor entre esses dois, né? O maior divisor que você vai achar de 1275, né? O maior divisor é ele mesmo, e que não existe nenhum divisor entre esses dois, você já vai, pelo menos, né? Já tirou muitos números e só vai procurar divisores abaixo de 637. Ok? Você já vai procurar divisores abaixo disso. Então isso é muito importante e ajuda muito, né? Economiza um tempo considerável, com certeza, quando você tem que calcular, por exemplo, ou precisa dizer qual é o conjunto dos divisores, né? Que às vezes acontece de você estar numa atividade e a questão pede para você calcular, né, exatamente dizer todos os elementos do conjunto dos divisores de um número natural qualquer, né? Deu o número natural e você precisa dizer que conjunto é esse. Quais os elementos do conjunto. Por exemplo, aqui, 20 é divisor de 1000, pois 1000 é igual a 20 vezes 50 e o resto é zero. Então, de novo, né? Esse número tem que ser natural e o resto precisa ser zero para que a divisão seja exatamente exata, né? Como já estão acostumados já a utilizar esse termo. Ok? 550 não é divisor de 1000, pois é maior que 500. Observe, ó. 1000, a metade dele é quanto? 500. Então, quando você quer saber quais os divisores de 1000, você quer saber qual é o conjunto, né? Quais são os divisores? Então, o que você precisa fazer? Você precisa procurar esses divisores abaixo de 500, ou no máximo o próprio 500, se por acaso 500 for divisor de 1000. Nesse caso aqui é, né? Nesse caso é. Ok? Então, o que você precisa pensar? Você não vai achar nenhum divisor diferente de 1000, divisor de 1000 diferente dele mesmo, que esteja acima de 500, que esteja acima da metade do número. Você não vai achar isso de jeito nenhum. Então, pelo menos você economiza o tempo, né? Você já sabe, se você tiver um número aqui maior do que essa metade, você já sabe que ele não é divisor. Tá? Mas só uma observação aqui. Eu estou falando que ele não é divisor. Tá? E divisor traz essa ideia de que você divide, você faz a divisão, você encontra um quociente, um número natural, e o resto é zero. É isso que quer dizer quando ele é divisor. Isso não quer dizer que, se por acaso isso não acontece, né, o quociente não é inteiro, o resto não é zero, não significa que você não consiga dividir. Ok? Só está dizendo que é divisor. Divisor traz essa ideia. Tá? Quociente inteiro, o resultado, né, o quociente é natural e o resto é zero. Uma observação muito importante que eu quero mencionar é o critério de divisibilidade. Não é uma coisa que eu vou explicar aqui. Né? Eu não vou entrar nos detalhes desse critério de divisibilidade. Mas o que é importante? É você estudar o critério para cada um dos números. Você tem critério para número 2, para número 3, no sentido de dizer quando que um número é divisível por 2, quando que é divisível por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 e por 9. Tá? Todos eles têm. Todos eles têm. Do 2 até o 9 tem. Para o 1 não precisa, né? Não tem por que entrar no critério de divisibilidade para o número 1. Né? Ele é divisor de todo mundo, ele é o elemento neutro da multiplicação. A unidade, né? Em resumo, se n é par, então n sobre 2 é divisor de n. Está aqui explicado já, né? Nós pegamos aqui o número 1000, a metade de 1000 é 500, então é óbvio que esse n sobre 2, que nesse exemplo aqui é 500, 500 é divisível. Aliás, é divisor de 1000, né? Se ele é par. Então, se você pega o número ímpar, n sobre 2 não é divisor desse n. Mas se n for par, n sobre 2 com certeza é divisor por causa do número 2.
É pelo critério de divisibilidade do número 2. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse critério, nos critérios para cada um dos números, vai tomar muito tempo, né? E quem sabe depois eu faço um vídeo só falando sobre isso, sobre esses critérios, tá? Para apresentar para você com mais detalhes, para você entender melhor. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre esse assunto, sobre critério de divisibilidade, escreve aí nos comentários para eu saber, tá? Que aí eu fico sabendo que você tem dúvidas sobre esse assunto, que você quer aprender sobre esse assunto. E aí eu faço um vídeo só para que você entenda, para você aprender, entender como é que são os critérios de divisibilidade. Se K é divisor de N, podemos dizer também que N é divisível por K. Então, aqui, o que tem muita confusão é a respeito desse divisor e a ideia de múltiplos, né? Então, é o seguinte, ó, se K é divisor de N, podemos dizer que N é divisível por K. Aqui, cuidado com o jogo de palavras, tá? K é divisor de N significa que existe um determinado C que quando eu multiplico por K, o resultado é N. E isso recai sobre aquilo que eu falei, quando que o número N é múltiplo de um número K, ok? Essa é a volta, tá? Essa aqui é a volta, mas é o mesmo sentido. Se K é divisor de N, significa que N é divisível por K. Além disso, tem a ideia de múltiplo, né? Se por acaso N é divisível por K, significa que N é múltiplo de K. Ok? N é múltiplo de K. Ele é divisível por K e é múltiplo de K pelo fato de ser divisível. Estou falando aqui pausado para ver se você consegue compreender. Recomendo que você assista de novo esse vídeo quantas vezes você achar necessário, né? E se você por acaso mandar mensagem, né? Conforme eu descrevi, conforme eu deixei aqui na descrição, aí você pode ter acesso a esse material que você está vendo na tela e, consequentemente, vai ficar mais fácil para você estudar. Vamos lá. Se não é divisível por K, não quer dizer que não dá para efetuar a divisão. Foi o que eu acabei de falar, né? O que eu falei agora há pouco. Né? Se não é divisível, você consegue fazer a divisão. É porque os resultados que você tem não são necessariamente aqueles números bonitinhos, né? Não, o quociente não é inteiro, ou então o resto não é zero, né? Se o quociente é inteiro, o resto não é zero. Vamos lá. Para exemplificar, o que nós acabamos de mencionar, 1000 dividido para 550 dá aproximadamente 1,82. Ou então, se você pegar pelo algoritmo de Euclides, você tem lá o 1000 como dividendo, 500 como divisor, 1 como o quociente. E observa que o 1 aqui é número natural, ó. Número natural. Só que o resto não é zero. Ok? Então não é só a afirmação, o quociente tem que ser natural. E o resto? O resto tem que ser zero, senão a divisão, né, quando você divide aqui, não dá o exato, né? A linguagem que costumam utilizar é essa, o resultado não é exato. Ok? Vamos lá. Da mesma forma, se dizemos que K divide N, observe que aqui a linguagem é outra, né? Se K divide N, então estamos falando que K é divisor de N e que N é divisível por K. Então nós temos aqui pelo menos duas formas de dizer que N é múltiplo de K. Primeiro, se a gente fala aqui, como a gente falou aqui em cima, K é divisor de N. Ou então quando a gente fala N é divisível por K. Das duas formas a gente está dizendo que N é múltiplo de K. Das duas formas. Da mesma forma como a gente faz aqui embaixo. Se dizemos que K divide N, a gente está falando que K é divisor de N. O que é a mesma coisa que afirmar que N é divisível por K. Ou seja, N é múltiplo de K. Dá tudo na mesma coisa. A consequência, né, a conclusão que a gente tem, é tudo a mesma coisa. N é múltiplo de K. Tudo recai sobre a mesma afirmação. Mas, novamente, né, cuidado com o jogo de palavras. Cuidado com o jogo de palavras. Então, é muito importante que você, no exercício, quando você for estudar isso aqui, você escreva, se pergunte várias vezes, né? Será que é isso?
por que funciona, por que é assim, e pega em números, do jeito que eu estou mostrando aqui. Podem ser números diferentes desses aqui para você avaliar. Mas é importante que você pense sobre esse assunto, senão toda essa explicação que eu estou mostrando aqui para você não vai fazer efeito nenhum nos seus estudos de matemática. 25 divide 100, ou seja, 25 é divisor de 100. E 100 é divisível por 25. Ok? Se você divide, o resultado que você vai ter, o quociente lá, é um número natural e o resto é zero. Tá? Então, ele é divisível. Conclusões óbvias, né? Se n é divisível por k, então n é múltiplo de k. Isso é muito óbvio. Mas é claro que por conta do jogo de palavras é o que muita gente tem encontrado dificuldade para compreender. Né? Confunde o que é múltiplo e o que é divisor. E às vezes não consegue associar uma coisa com a outra. Né? Então, por exemplo, só para mostrar aqui, o 8 ele pode ser escrito como 4 vezes 2. Ou seja, eu estou dizendo que o 4 ele é divisor do 8. O que significa o 4 ser divisor do 8? Significa que o 8 é divisível por 4, o 8 é múltiplo de 4, né? Ele é exatamente isso, ele é divisível por 4, ele é múltiplo do 4, o 4 é divisor do 8, compreende? Então, o que eu falo sobre o número 4 também acontece para o número 2. Né? O 8 ele é divisível por 2, ele é múltiplo do 2, o 2 é divisor do 8, o 2 divide o 8. São formas de você falar. O que eu quero que você entenda é que são formas de você falar a mesma informação. O 8 é múltiplo do 2, o 8 é múltiplo do 4. O que você conclui é exatamente a mesma coisa, independente da forma como você está falando aqui. Beleza? Se n é múltiplo de k, então k é divisor de n. Ok? Se n é um múltiplo de k, k é divisor de n. É a volta do que está aqui em cima. Se n é múltiplo de k, então existe um número natural c, tal que esse n pode ser escrito como um produto dos dois, né? K vezes c. Ou seja, n é múltiplo de k e é múltiplo de c. Esse n aqui, se você acha esses dois números naturais, tal que o produto deles é n, significa que o n é múltiplo tanto do k quanto do c. Como eu mostrei agora há pouco com o 8, que eu escrevi como 4 vezes 2. Se n é divisível por k, então existe um número natural c, tal que n é k vezes c, ou seja, k divide n e c divide n. Ou seja, tanto k quanto c são divisores de n. Ok? Aqui da mesma forma, agora eu falei agora há pouco que o n ele é múltiplo do k e múltiplo do c. Mas eu posso dizer que o k, esse elemento k, ele é divisor do n, assim como o c também é divisor de n. Ok? Para constar, o zero não pode ser divisor de nenhum número natural, nem dele mesmo. De forma análoga, o número 1 não pode ser múltiplo de nenhum número natural, a não ser ele próprio. Né? O 1 não pode ser múltiplo de nenhum número natural, a não ser ele mesmo. Você não vai ter o número 10, o 1 ele é divisor do 10, mas ele não é múltiplo de 10. E da mesma forma, se você pegar o número 0, o 1 não pode ser múltiplo de 0. Tá? Você não encontra ninguém que multiplicado por 0 dê 1. Né? Isso não existe. O número 1 é divisor de 0 e o número 0 é múltiplo de 1. Então, os dois ficam aqui brincando, né? E esse 1 ele é o único divisor dele mesmo. O 0 não pode ser divisor do 1. Da mesma forma, o 1 não pode ser múltiplo do 0. Agora, o 0 pode ser múltiplo de 1 e o 1 pode ser divisor do 0. O jogo de palavras aqui tem hora que meio que confunde, né? Então, novamente falando, o 1 ele pode ser divisor de 0. Você pode escrever isso aqui, 0 dividido para 1, mas você não pode escrever isso aqui. Ou seja, o 1 pode ser divisor do 0, mas o 0 não pode ser divisor do 1. Da mesma forma, se você estiver aqui falando sobre múltiplo, o 0 ele é múltiplo do 1.
Mas o 1 não pode ser múltiplo do 0, até porque o 0 só tem um múltiplo, né? Que é ele mesmo. Já o 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. É algumas coincidências aqui também, né? O número 0 é o único número natural que possui infinitos divisores. Né? Então, novamente falando, ó, o número 1 ele possui uma quantidade infinita de múltiplos, mas só possui um divisor, que é ele próprio. Já o 0, ele possui apenas um único múltiplo, que é ele mesmo, mas possui uma quantidade infinita de divisores. Você vai sempre ter uma divisão 0 sobre alguma coisa. Essa alguma coisa aqui pode ser qualquer coisa diferente de 0. Tá? 1, 2, 3, 4, qualquer uma delas funciona. Então o 0 ele tem sim uma quantidade infinita de divisores, mas, porém, todavia, entretanto, ele só tem um múltiplo, ele mesmo. Vamos usar para alguns exemplos aqui. O conjunto dos múltiplos do 3 tem essa sequência. O conjunto dos múltiplos do número 5, você tem essa sequência. O conjunto dos múltiplos do número 4, o conjunto dos múltiplos do número 6. Então aqui a gente já começa, né, a olhar algumas coisas aqui, o que pode ser comum. Né? Observe aqui, ó, número 4. Ó. Aqui você tem o número 12. Para o 6 você tem também o número 12. Para o 3 você tem aqui o número 12. Então olha só, o 12 ele é múltiplo comum do 3, do 4, do 6. Do 5 não é, mas desses outros 3 ele é múltiplo comum. Ou seja, o 12 é múltiplo do 4, é múltiplo do 6, é múltiplo do 3. Ok? Ele é múltiplo desses números aqui e tem outros também. Né? O 2 também, ele é múltiplo do 2 também. Mas você pode dizer também que o 3 divide o 12, o 4 divide o 12, o 6 divide o 12. São as formas de como você fala isso. Tá? Vamos lá. O conjunto dos múltiplos comuns aqui, ó, do 3 e do 4. Agora está falando de conjunto dos múltiplos que são comuns aqui. O que é comum ao 3 e ao 4? Você vai encontrar o 12, 24 e segue. Né? Tem a sequência ali. Os múltiplos de 5 e 6, ó, que são comuns, 0, todos eles vão começar com 0, porque o 0 é sempre comum a todos, né? Então você tem 0, 30, 60 e assim por diante, né? Agora, o conjunto dos divisores de 0, você tem aqui, ó, a quantidade infinita, né? Com exceção do 0, 0 não pode ser divisor dele mesmo, eu acabei de falar sobre isso. Mas o conjunto dos divisores de 20, ó, começa com 1, que é o divisor comum para todos os números naturais, incluindo o 0. E aí você tem, ó, 2, 4, 5. Observe, quem é a metade do 5? Aliás, a metade do 20 é 10. Então você observa que entre 10 e 20 não tem nenhum divisor. O maior deles é o próprio 10. Né? E o próximo é o próprio número 20. O divisor de 1 é somente ele mesmo, eu acabei de falar sobre isso, e você tem aqui o conjunto dos divisores do número 27. São esses 4 números aí. E novamente falando, né? A metade de 27 está ali entre 13, 13,5, né? Então, todos os números que são divisores do 27 precisam estar abaixo de 13,5. Você observa que não tem ninguém acima de 13,5. Ninguém. O maior que chegou aqui é o número 9. Observação aqui. 25 ele pode ser escrito como 4 vezes 6 mais 1. Né? O 25, se você dividir ele para 4, dá ali 6,25. Valor bacana, né? O valor exato. E aí você tem que o resto é 0. Então normalmente entra aquilo que eu falei, né? O quociente tem que ser um número natural e o resto tem que ser 0. As duas coisas têm que acontecer para que você possa dizer, né? Para você dizer que 25 é divisível por 4, teria que ter aqui um quociente natural e o resto 0. As duas coisas ao mesmo tempo. Uma divisão não é exata quando o resultado da divisão é inteiro ou quando o resto é 0. Tá? Não tem esse ou aqui.
Tem que ser E. Ok? Quando você encontra o resultado da divisão é exatamente o quociente. Esse quociente aqui. Ok? E o resto tem que ser 0. As duas coisas ao mesmo tempo. Uma só não vale. Ok? Tá ali a informação. Vamos ver agora como que a gente faz para calcular o MMC. Vamos lá. Já vimos que o MMC é o menor múltiplo comum. Então, para ser comum, você tem que ter a comparação de pelo menos 2 números. Então, você pega 2 números naturais e você precisa calcular o menor múltiplo entre esses 2 números naturais. Ok? Então, vamos lá. Para fazer esse cálculo, nós vamos nos apoiar no seguinte. Todo número natural maior que 1 pode ser decomposto em fatores primos. Ou seja, ele pode ser escrito como um produto de números primos. Isso aqui é chamado de teorema fundamental da aritmética. Esse teorema aqui é extremamente importante, tá? Teorema fundamental da aritmética, que é o que garante você fazer a decomposição em fatores primos, ok? Em algum momento você pode ter ouvido já falar sobre esse assunto, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 25, ele pode ser escrito como um produto de 2 números primos, tá aqui, ó. Né? Nesse caso aqui, 2 números iguais, né? Mas é um produto de números primos. Vou colocar aqui a cor de novo. Então você tem aqui o 25 como 5 vezes 5, o 36 ele pode ser escrito dessa maneira, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, observe que só tem número primo aqui, né? 2 vezes 2 vezes 11, que são números primos também, então todo número, né? Esse teorema aqui é fantástico, porque ele garante que todo número natural tem essa decomposição, né? E número natural maior do que 1, isso é óbvio, e uma condição desse número ser composto. Tá? Por quê? Porque o número, quando ele é primo, ele só tem 2 divisores. Né? Então, quando você vai escrever esse número, já que ele só tem 2 divisores, por exemplo, o 5 ele é primo. Então, você vai escrever ele como 5 vezes 1. Né? Só que o 1 não é primo. E está fora dessa condição de poder ser escrito como um produto de números primos. Né? O 5 multiplicado por ele mesmo é 25, não dá 5. Então, esse número aqui, além de ser o número natural maior do que 1, ele também entra na condição de ser número composto, tá? Dos números naturais, ou ele é composto ou ele é número primo. Certo? Vamos lá. Não há uma regra que obrigue os fatores a serem iguais ou diferentes, mas todos têm que ser números primos, como está demonstrado aqui, né? Você tem, o 2 se repete, e não tem nenhum problema nele se repetir. O importante é que todos os números sejam primos. Sabendo disso, os números dos quais nós vamos calcular o menor múltiplo comum também podem ser decompostos em fatores primos, por causa do teorema que eu acabei de citar. Então, o que nós vamos fazer é a decomposição em fatores primos para determinar esse menor múltiplo comum. Então, nós vamos calcular o MMC entre o número 4 e o número 6, fazendo o seguinte. Nós vamos calcular, né, o MMC, fazer esses 2 exemplos aqui, né? Para fazer a decomposição, nós temos aqui, a decomposição em fatores primos se baseia no seguinte: você primeiro divide os 2 ou um dos 2 pelo menor primo possível. Como os 2 números aqui são pares, eu posso dividir pelo número 2, né? O menor primo possível aqui. 4 dividido para 2 é 2. E 6 dividido para 2 é 3. Por que eu dividi por 2 de novo? Porque o 2 você consegue dividir por 2. Então você mantém esse divisor 2 aqui. 2 dividido para 2 é 1. O 3 eu só repeti. E aqui você tem 3 dividido para 3. Né? Porque por 2 não é possível, né, fazer. Aliás, você até consegue dividir. Mas lembra que nós estamos na condição de aqui dividir por números naturais que são primos. Né? E aqui você termina de fazer a decomposição. O que você tem aqui? 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Então, essa multiplicação aqui vai me dar 12. E esse 12 é o MMC. Tá? Então, o MMC ele é obtido através da multiplicação de todos os fatores que você achar aqui durante a decomposição em fatores primos desses 2 elementos. Se você for fazer aqui a decomposição do 8 e do 14, o que você tem? Né?
fazendo a decomposição aqui, você obtém esses fatores aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 7. Tá? É bom isso aqui porque retira as repetições, né? E aí você tem essa multiplicação que limpa, que dá 56. Então, 56 é o menor múltiplo comum entre 8 e 14. Ok? Está aqui dizendo também, né? O MMC é o produto desses fatores que eu acabei de falar. E aí uma importante observação. Vamos considerar os números A e B. Se A e B forem primos entre si, então o MMC é A vezes B. Tá? A vezes B. Então, só para exemplificar, você quer pegar aqui, por exemplo, o número 4 e o número 7. O que significa dizer que eles são primos entre si? Primos entre si significa que eles não possuem nenhum divisor comum entre eles, a não ser o 1. O 1 é o único divisor comum deles dois. Aí eles são primos entre si. E nesse caso aqui, você não faz essa decomposição, porque eles são primos entre si. Tá? Quem que é o MMC entre eles dois? Né? É o produto deles, ou seja, 4 vezes 7, 28. Então, 28 é o menor múltiplo comum. Tá? Se você fosse fazer a decomposição, aqui o que você ia ter? 4 e 7, né? Então, você vem aqui, divide por 2, dá 2 aqui, você repete o 7. Divide por 2 de novo, você tem 1 aqui, você repete o 7. Aí você vai e divide por 7, dá 1 aqui e 1 aqui, né? E agora você faz o produto para achar o MMC. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 7, 28. Então, aqui você está pulando o passo, né? Quando você diz assim, os dois são múltiplos, aliás, os dois são primos entre si, então o menor múltiplo comum é a multiplicação entre eles. Você está pulando esse passo da decomposição, mas de forma consciente. Você não está fazendo isso, eu acho que é isso. Não, você está fazendo com total conhecimento do que você está fazendo. Tranquilo? Vamos lá. Se um for múltiplo do outro, o MMC é o maior deles. Então você já tem duas condições. Se eles forem primos entre si, o MMC é o produto deles. Agora, se um for múltiplo do outro, então o MMC é o maior. Faz todo sentido, né? Se você tem aqui 4 e 32. O 32 é múltiplo do 4. Então qual que é o maior múltiplo comum? O 32. É óbvio que é 32, né? Aqui não tem o que discutir. O exemplo, o MMC entre 5 e 9 é 5 vezes 9 porque o 5 e o 9 eles são múltiplos entre si. Observe que o maior divisor comum entre 5 e 9 é 1. Né? Não tem nenhum divisor comum a 5 e 9 que seja diferente de 1. Então eles são primos entre si. Ou seja, o MMC dos dois é o produto deles. Ok? Aqui no caso de 7 e 21, observe que o 21 é múltiplo do 7. Então o MMC é 21, que é o maior dos dois. MDC, agora é o máximo divisor comum. Como é que a gente vai calcular? A gente já viu que o MDC ele é o maior divisor comum, né? O máximo divisor comum. Para ser comum, tem que ter a mesma comparação que nós fizemos para múltiplos, né? Tem que ter pelo menos 2 números naturais para você dizer o que é comum, né? Qual que são os divisores comuns deles ali para dizer qual que é o maior deles. Para calcular, né, nós vamos nos apoiar no teorema fundamental da aritmética também, a decomposição em fatores primos. Nós vamos fazer do mesmo jeito. É claro que pelo teorema citado, nós vamos usar a decomposição em fatores primos, mas vale observar que a decomposição em fatores primos não é a única forma que você usa para calcular esse maior divisor comum. Ok? Não é a única, mas nós vamos utilizar aqui. Por ser finito, é possível listar todos os elementos do conjunto dos divisores de um determinado número. Né? Se você tem 2 números, você tem como listar, porque esse conjunto é finito. O problema é quando esses números são muito grandes. Aí é quando você tem que recorrer à decomposição mesmo, né? Que é melhor, é mais rápido, é um processo um pouco mais rápido, apesar de que alguns não consideram tão fácil, né, de fazer. Não é impossível achar o MDC listando os elementos do conjunto, se esse número é muito grande. É possível.
Só que você vai gastar um tempo considerável e isso, com certeza dá trabalho, né? Então, você usa a estratégia que você achar melhor, né? Fica a gosto do freguês. Vamos calcular aqui o MDC entre 36 e 48. Pela decomposição em fatores primos, o que nós temos aqui? Ó? Esses fatores primos aqui. O que apareceu aqui embaixo? Ó? Nós pegamos os fatores que dividem tanto o 36 quanto o 48 ao mesmo tempo. Observa que esse primeiro 2 aqui, ó, tá certo, né? Por quê? Esse 2 ele dividiu o 36 e o 48. Esse 2 está certo porque o 2 aqui dividiu tanto o 18 quanto o 24. Agora, esse 2 não deu certo, né? Para colocar aqui, para contar ele como um fator aqui, porque ele só divide o 12. Ele não divide o 9. Então eu não conto com ele. Né? Esse 2 também não, porque ele só divide o 6. E por que eu contei esse 3 aqui? Porque o 3 divide tanto esse 3 quanto o 9. E esse 3 eu também não vou considerar, porque ele só divide esse 3, ele não vai dividir 1, ok? Então você pega aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3, tá? Por isso que você tem esses fatores aqui. Então, quando você vai calcular o MDC, utilizando como estratégia a decomposição em fatores primos, você vai decompor normal e vai pegar aqui como um produto, para escrever como um produto, os fatores que dividem os dois elementos ao mesmo tempo. O que dividir só um você não conta. Tá? Então, aqui fazendo o produto, nós achamos o 12. E esse 12 é o MDC, tá? Entre 36 e 48. Ali as setas para indicar. Vamos fazer agora o cálculo do MDC entre 28 e 52. Da mesma forma, observe que aqui, ó, esse 2 divide tanto 28 quanto o 52, né? Então, você conta ele. Esse 2 divide o 26 e o 14, legal. O 7 só divide o 7, não divide o 13. E o 13 só divide o 13, ele não vai dividir 1 também. Então, você só tem 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, o maior divisor comum entre 28 e 52 é 4. É isso que está sendo dito aqui. Outra forma de você fazer isso é o seguinte, você calcula aqui a metade do número 36, voltando para o primeiro exemplo, e a metade de 36 é 18. Ou seja, o único divisor de 36 acima de 18 é o próprio 36. Tá? Então, observa isso. Da mesma forma, né, a gente pode calcular a metade do 48, que é 24, e concluir que acima de 24, o único divisor de 48 é o próprio 48. Né? Está escrito aqui. E aí, sendo dessa forma, o maior divisor comum entre eles não pode ser maior que 18. Tá? Não pode ser maior do que 18 porque ele é a primeira metade. Né? Se o 48 não tem, aliás, se o 36 não tem nenhum divisor maior do que 18, é óbvio que não tem divisor comum entre 48 e 36 acima de 18, porque o 36 não tem divisor acima de 18. Tá claro isso? Então, com essa ideia, todos os divisores do 36 e do 48 estão abaixo de 18. Isso é óbvio, né? Aí o que você pode verificar? Verifica se o 18 é divisor do 48. Porque se for, aí ele é o maior divisor comum. Se não for, aí não tem nenhum problema. Você pega valores que estão abaixo de 18. Mas pelo menos você diminuiu essa quantidade de divisores. Tá? Vai para o próximo divisor de 36 menor que 18 e verifica se ele divide 48. Então, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque vem por verificação. Você tem que dizer qual é o divisor de 36 que é menor do que 18. Qual é o próximo? Você tem que dizer quem é. E aí verificar se esse elemento também divide 48. A outra forma é óbvio, você fazer pelo cálculo do MDC, né? É uma das maneiras. É claro que eu estou apresentando outra forma de você fazer. Eu não estou dizendo que ela é mais fácil ou que dá menos trabalho, né? O que eu estou dizendo é que existe essa forma de fazer. Você escolhe a que você achar melhor. Fica evidente que se os números em questão são primos entre si, o maior divisor é 1. Né? O maior divisor comum entre eles é 1. Isso é fato, né?
se eles são primos entre si. Eu até mencionei agora há pouco, né? Se os números em questão são primos por natureza, eles são primos, né? Individualmente, cada número é primo, então eles são primos entre si, o maior divisor comum entre eles é 1. Se um dos números é múltiplo do outro, então o MDC é o menor deles. Aqui é o caso contrário, né? Se você tem dois números naturais e eles são múltiplos entre si, o MMC é o maior deles. Mas quando eles são múltiplos um do outro, o MDC tem que ser o menor. O maior divisor comum tem que ser o menor. É o contrário, ok? Em relação ao múltiplo. Uma observação. Se apenas um dos números é primo por natureza, ele tem a natureza de ser número primo, não é possível afirmar que eles são primos entre si, se o número primo for menor que o outro número. Ok? Porém, ou eles são primos entre si, ou o menor divide o maior. Só tem essas duas afirmações, tá? Ou seja, você tem o seguinte, você tem que um dos números é primo por natureza, ele é primo mesmo, ele não é primo entre si não. Ele é um número primo, ok? Você não pode afirmar que esses dois números são primos entre si se esse número primo for menor do que o outro. Você não pode afirmar logo de cara, você tem que verificar se eles são múltiplos, ok? Porque essa é a informação que você tem aqui. Ou eles são primos entre si, ou o menor divide o maior, ou seja, o maior é múltiplo do menor. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar aqui o número 5 e o 16. Você não pode dizer que esses números são múltiplos entre si, a menos que você avalie os dois. Você pode ter, por exemplo, o 5 e o 25. Né? Esses dois números aqui eles não são primos entre si. Apesar do número 5 ser primo. Né? Então, o que essa afirmação está dizendo? Ó? Você não pode afirmar que eles são primos entre si sem considerar o outro. Você precisa considerar o outro número. Ok? Mas das duas, uma. Ou eles são primos entre si, como nesse exemplo aqui, ou eles são múltiplos. Essa é a condição. Um exemplo aqui, o MDC entre 7 e 25 é 1, porque 7 é primo e 25 é composto e não é divisível por 7. Aqui você pode dizer que eles são primos entre si, tá? Já que 25 não é múltiplo do 7. O MDC entre 3 e 15, apesar do 3 ser sim um número primo, você não pode dizer que eles são primos entre si, porque 15 é múltiplo do 3. Né? Agora, se o número primo for maior que o outro número, então eles são primos entre si. Você pode afirmar isso logo de cara. Tá? Eu estou falando isso fazendo essas observações porque às vezes você não tem um número apresentável do jeito que está aqui. Às vezes você tem informação com números que são genéricos, né, com letras. E aí você tem a afirmação, um número ele é primo, o outro ele é assim assado, entendeu? Então você chega a algumas conclusões. É importante observar isso daqui. Tá? Eu estou apresentando números aqui, bacaninha. Aqui você pode olhar e você já pode dizer se é, se não é múltiplo. Se são ou não são múltiplos entre si. Olhando para os números você consegue dizer. Mas quando é genérico, aí tem que ter muito cuidado com isso. Ok? Se o número primo for maior, então é óbvio que eles são primos entre si. Vamos pegar aqui um exemplo, né? O número 19 e o número 7. Já são dois números primos aqui. Então é óbvio que eles são primos entre si, que o maior divisor comum é 1. E independente se esse número aqui fosse primo ou não, o maior divisor seria exatamente o 1. Porque o 19 não seria divisível por nenhum outro número, a não ser o 1 e ele próprio. Então faz sentido pensar que se por acaso o número primo for maior, é lógico que eles são primos entre si. Né? Para exemplificar, tem aqui o MDC entre 16 e 23 é 1 porque 23 é um número primo e ele é maior do que 16. Né? Vamos lá. Exemplo aqui resolvido, nós temos o seguinte. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? A piscar ao mesmo tempo, certo?
Então é o seguinte, vamos lá. Ó. Ela pisca 15 vezes por minuto. E a segunda, 10 vezes por minuto. A primeira, 15 vezes por minuto. A segunda, 10 vezes por minuto. E aí tem aqui um determinado instante em que elas piscam simultaneamente e ele pergunta, né, quantos segundos depois elas voltarão a piscar simultaneamente. Vamos pensar no seguinte. A primeira pisca 15 vezes em 1 minuto. Então, se a gente fizer a divisão de 60 por 15, nós vamos ter aqui 4. Ou seja, a primeira luz pisca a cada 4 segundos. Tá bom? Nós temos aqui exatamente o tempo, né? São 60 segundos para 1 minuto. Nós dividimos isso por 15 e aí a gente determina o tempo, tá? O tempo que a primeira luz pisca, ela pisca a cada 4 segundos. Fazendo a mesma coisa com a segunda lâmpada, nós temos que ela pisca 10 vezes em 1 minuto. Então, fazendo a mesma ideia, né, dividir 60 por 10, nós achamos aqui o número 6. Ou seja, ela pisca, aqui no caso não é a primeira, tá? É a segunda aqui. A segunda, ela pisca a cada 6 segundos. A primeira pisca a cada 4 segundos e a segunda pisca a cada 6 segundos. Ou seja, se em determinado momento elas piscam simultaneamente, na próxima vez, com certeza, é um múltiplo, que é comum aos dois, ok? Então, nós vamos fazer aqui, fazer a decomposição desses dois números aqui, entre o 4 e o 6, tá aqui, ó, entre o 4 e o 6, para a gente determinar qual é o menor múltiplo comum. E a gente descobriu aqui que o menor múltiplo comum entre o 4 e o 6 é o 12, ok? Então, elas voltarão a piscar simultaneamente após 12 segundos. Elas piscaram aqui simultaneamente em determinado momento. 12 segundos depois, elas vão piscar juntas de novo. Tá? Essa é a ideia da questão. Alternativa é a alternativa A. Né? Segunda questão. Nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia a 90 segundos, 108 segundos, 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição, para todos os partidos, foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número das aparições diárias dos partidos na TV foi de... Então, nós temos aqui o tempo, tá? 3 partidos políticos tiveram por dia, isso aqui é por dia, 90 segundos, 108 e 144 segundos aqui, de tempo de propaganda, gratuito de propaganda na televisão, com diferentes aparições. Então, não significa que eles utilizaram esses 90 segundos de uma vez só, tá? Significa que eles tiveram várias aparições durante o dia e que, somando o tempo de cada aparição, cada partido tinha exatamente esse tempo. O primeiro com 90 segundos, o terceiro com 108, e o segundo com 108 e o terceiro com 144. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo. Ou seja, a cada aparição, todos eles tinham exatamente o mesmo tempo. Ok? Agora, o que muda é o número de aparições, ok? O tempo de cada aparição foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número das aparições, tá? O que muda é a quantidade de aparições, por conta disso que o tempo deles também é diferente, né? O tempo deles é diferente, então muda também o número de aparições diárias de cada um desses partidos. Isso aqui traz uma ideia de um divisor que é comum, certo? Então nós vamos fazer aqui o cálculo, fazer a decomposição em fatores primos desses dois elementos aqui. E aí nós achamos que esse 2 divide os 3 números ao mesmo tempo. Observamos aqui também que o 3 divide também os 2. Observe que esse 2 aqui, ele divide o 72, divide o 54, mas não divide o 45. E esse 2 aqui, ele divide o 36, mas não divide nem o 27, nem o 45. E esse 2 só divide o 18. Não divide esses outros dois aqui, não. E esse 3, que está com a seta aqui, ele divide o 9, divide o 27, divide o 45, assim como a gente fez aqui em cima, né? Com esse primeiro 2. E esse outro 3 também divide o 3, o 9 e o 15. Tá? Esse terceiro 3 aqui, só divide o 3, não divide nem 5 nem 1.
E o 5 só divide ele mesmo, não divide nenhum aqui, né, que aparece. Então, a multiplicação dos fatores que a gente tem para determinar qual é o maior divisor comum entre esses termos aqui, ó, os tempos, ou seja, para a gente descobrir o tempo máximo da aparição, é determinar qual é o maior divisor comum, que no caso aqui é 18, ok? Agora que a gente sabe qual que é o maior tempo possível, né, para que todos os três partidos aqui tenham exatamente o mesmo tempo para cada aparição, nós já fizemos isso, agora a gente precisa descobrir o número de aparições para cada partido. No caso do primeiro partido, a gente divide 90, né, 90 por 18, que dá 5. No segundo, divide 108 para 18, que dá 6. E o terceiro, a gente divide 144 para 18, que dá 8. Ou seja, o primeiro partido teve 5 aparições, o segundo partido teve 6 aparições e o terceiro partido teve 8 aparições. Somando tudo isso, né? Porque o que ele quer é a soma, né? A soma do número das aparições, não do tempo, ele quer a quantidade de aparições. Então, somando isso tudo dá 19. A alternativa correta é a alternativa D. Essa alternativa aqui. Ok? Então é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que esse vídeo realmente te ajude, né, a você compreender esse assunto. Foi um pouco prolongado, né, um pouco extenso, mas é para apresentar os detalhes, né, todos os detalhes para você compreender da melhor forma possível. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.